Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Raiz Projetos Digitais e hoje a gente vai entender como fazer marketing B2B. Roda a vinheta. Bom, pensando em estratégias de marketing B2B. Então, qual que é a diferença de fazer marketing B2B e fazer um marketing B2C? Né? Então, B2B é business to business, empresa vendendo para empresa, e B2C, business to customer. Né? Então, vendendo para o consumidor final, para o cliente. Né? Então, qual que é a diferença das duas? Quando a gente está falando em B2B, vender para empresas, a gente sempre está pensando no cara que é o decisor de uma empresa. Então, a forma como a gente vai chegar num decisor de empresa é totalmente diferente da forma como a gente vai atingir um consumidor final de um varejo, por exemplo. Por quê? O consumidor do varejo, a gente vai estar vendendo, sei lá, vamos dar um exemplo de uma camiseta. A gente vai fazer um anúncio de uma camiseta e a gente pode vender para qualquer pessoa. Agora, se eu estou vendendo um software de gestão de saúde, um software de gestão de projetos, não faz sentido eu vendê-la para qualquer pessoa. Eu preciso vender para alguém que tenha uma equipe que possa implementar aquele software de gestão de projetos ou de gestão de saúde, por exemplo. Então, os requisitos mínimos para a qualificação de um lead são diferentes. Né? Então, a gente precisa de estratégias diferentes para chegar em um ou em outro público. Qual que é a forma mais fácil de fazer isso? Quando a gente está pensando em fazer marketing B2B, a gente está muito restrito a encontrar aquele diretor. Se a gente precisa encontrar um diretor de uma empresa, esses diretores, normalmente eles têm uma característica em comum que é, eles têm pouco tempo. Então eles não vão passar horas numa rede social consumindo conteúdo ou passando ali o feed até que encontrem o seu anúncio e nesse anúncio você mostre que você tem uma solução para eles. Então, primeiro, se a gente precisasse atingir eles através de redes sociais, ali onde eles ficam passando o feed, a gente precisaria atingir eles com conteúdo impactante o suficiente para convertê-los, né? Eles devem ser impactados o tempo inteiro com vários conteúdos e isso teria uma alta concorrência para suas campanhas. E também dificultaria para você fazer essa segmentação lá dentro. Então, você tem que distribuir conteúdo e aí você vai a partir do interesse buscando seu público, ou você vai por segmentação de público a partir do que a plataforma tem disponível de interesse ou a partir de alguma lista que você tem. Então você fica mais limitado para encontrar o seu público dentro dessas redes sociais. Por outro lado, quando você vai para uma rede social mais corporativa, como é o caso do LinkedIn Ads, lá dentro você já tem uma possibilidade de segmentação muito mais assertiva. Então, lá dentro você já consegue colocar diretor de tecnologia de empresas do setor de alimentação com mais de 500 funcionários. Então, isso facilita muito o seu poder de segmentação. Além disso, usando o LinkedIn na sua estratégia de marketing B2B, você também consegue usar formatos de anúncio que não estão disponíveis em outras plataformas. Então eu consigo mandar uma mensagem diretamente para a caixa de entrada de um diretor. E por que isso é importante? Porque, de novo, o diretor não vai ficar passando o feed do LinkedIn o tempo inteiro, porque ele não tem tempo para isso. Então você precisa ser mais assertivo. Precisa garantir que, quando o diretor entrar no LinkedIn, ele vai encontrar o seu anúncio. E como que você faz isso? Mandando o anúncio direto para a caixa de entrada da pessoa. Aqui na Raiz, por exemplo, a gente tem um CTR médio de 85% nas nossas campanhas. Ou seja, 85% do nosso público abre o nosso anúncio. Então isso é completamente diferente de um CTR bom em Facebook, por exemplo, que é até 2%. Né? Então a gente tem um CTR muito maior. Com isso a gente garante que quando o diretor entrar naquela plataforma, naquela rede social, ele vai se deparar com o nosso anúncio e a gente tem uma possibilidade de conversão maior, desde que a gente tenha alguns pontos alinhados, como copy, como oferta, por exemplo, né? Então a gente precisa alinhar algumas coisas para bater esse CTR e para aumentar a nossa possibilidade de conversão. Mas o LinkedIn ele é fundamental para desenhar uma boa estratégia de marketing, especialmente quando eu estou pensando no curto prazo. Por quê? Porque eu consigo chegar diretamente para a pessoa que eu quero, com a oferta que eu quero, com uma alta taxa de abertura. Se fosse para eu fazer uma distribuição de conteúdo, algum anúncio em feed, que eu precisasse de várias vezes daquele público entrando até converter no nosso anúncio, a gente está pensando aí em resultados, onde a gente vai gastar mais para ter menos resultados e a gente vai precisar de mais tempo. Tá? Então o LinkedIn Ads ele é fundamental aí nas suas estratégias de marketing B2B. Se você precisar de ajuda com o estabelecimento das suas estratégias ou até a operacionalização disso mesmo, aqui no primeiro link da descrição tem um contato para você falar com o nosso time de consultores aqui que vão te ajudar a implementar por aí também, beleza? E aí, quando você segmenta isso
para segmentar dentro do LinkedIn, você precisa ter uma noção clara de quem que é o seu ICP, ou quem que é o seu perfil de cliente ideal. Tendo esse seu perfil de cliente ideal, esse desenvolvimento da sua persona, você consegue entender exatamente qual que é a segmentação que você tem que fazer e qual que é a oferta que você tem que fazer. Então isso também aumenta a sua possibilidade de conversão. Tá? Então, fazendo essa diferenciação de B2B para B2C, o B2C você tem, como você tem mais volume de público, você consegue fazer anúncios onde você pode aparecer mais vezes, né, imprimir mais para ter um CTR menor. Quando a gente fala de um público mais restrito, né, B2B tem essa questão de ter um diretor, um gestor, você tem que aparecer menos e converter mais, porque você vai ter menos possibilidade, você vai ter uma concorrência muito maior para aparecer. Então, quando você aparecer, você precisa converter. Então, você precisa de estratégias que garantam a maximização da sua possibilidade de conversão a partir daquele anúncio. Né? Então, usando o LinkedIn Ads aí, você tem um exemplo claro de como você pode fazer essa diferenciação. Quando você está usando outras plataformas, aí, como a segmentação é um pouquinho mais restrita, você não consegue definir exatamente qual é o seu cargo lá dentro, ou se você consegue, você tem um número muito baixo, normalmente você fica restrito aí a entregar conteúdo e segmentar por interesse. Então você vai passar por um período aí onde você vai segmentar seu público de uma forma não tão otimizada, e aí você vai otimizando a sua campanha até chegar aí num médio prazo em um público que faça sentido para a sua empresa, para o seu software, para a sua solução. Né? Então, algumas plataformas têm facilidades maiores que outras quando a gente está falando de B2B ou B2C, beleza? Então, a partir disso, o que você faz? Dentro do LinkedIn, você aumenta a sua possibilidade de conversão, abastece a sua base, joga para o seu CRM, no seu CRM seu time comercial entra em contato, desenvolve o processo comercial, tem mais chance de venda. Com o LinkedIn você gasta menos para colocar mais gente na sua base, você tem um pipeline abastecido com menos orçamento. No B2C você tem um pouquinho mais de tempo para fazer toda essa operação girar e você conseguir efetivamente vender. Tá? Então, pensando em estratégia B2B, o LinkedIn pode ser uma boa alternativa tanto no curto quanto no médio e longo prazo, porque você já pode trabalhar desde o início o fundo de funil, e quando você está pensando ali no B2C, aí você tem outras possibilidades com outro tipo de estratégia, outro tipo de segmentação, e para fazer o B2B em plataformas diferentes do LinkedIn, você vai fazer aí por segmentação de interesse, por segmentação de conteúdo, é a estratégia um pouquinho mais demorada para começar a trazer resultados. E aí a forma de você otimizar, ela varia muito conforme a estratégia de vendas que você tem, né? Então, se você tem um CRM, você vai entender dentro do CRM qual que é o gargalo, e você vai olhando também pelo CTR da sua campanha, como que você pode melhorar ela, aumentar a sua taxa de clique, sua taxa de conversão de formulário e de sequência no processo comercial. Beleza? Então, basicamente, essa é a diferença entre B2B e B2C, e te dei uma estratégia interessante aqui para você aplicar no LinkedIn Ads se você tem o interesse em trabalhar com serviços, com produtos, com soluções B2C. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque o nosso objetivo é sempre te ajudar aumentar suas taxas de conversão, colocar mais gente na sua base e vender mais. Fechou? Abraço e até o próximo vídeo.